Se você for curioso como eu, vai querer entender, afinal, por que quando o vinho passa pela barrica de carvalho, por que ele melhora? Principalmente o vinho tinto. Eu vou explicar agora. Antes disso, gostaria de convidar você a fazer o que 5.000 já fizeram. Inscreva-se no canal para receber a notificação a cada semana dos novos vídeos. Então, afinal, o que acontece dentro da barrica de carvalho que afirma-se que o vinho tinto melhora? A razão está na seguinte questão. O vinho tinto, ele tem tanino. E descobriu-se que o que na verdade melhora é a qualidade do tanino. O tanino fica mais macio, mais agradável na boca. Tá lembrado o que é tanino? Eu tenho um vídeo no canal, tá aqui o link, mas eu vou explicar rapidamente para você não perder a sequência. Tanino é uma substância vegetal que está presente na casca da uva, na semente da uva, no cabinho da uva, em todos esses elementos. E a fermentação do vinho tinto é feita com as cascas da uva. Logo, o tanino da casca é transferido para o vinho. E aí, quando você coloca o vinho na barrica de carvalho é um vegetal. Então, a própria barrica aporta, entrega para o vinho mais tanino. E vem a pergunta, mas como é possível? Você está agregando mais tanino ao vinho e o tanino melhora? Sim, é uma questão química que eu vou resumir da seguinte forma. Descobriu-se que o tanino do carvalho se une ao tanino do vinho, formando como que um novo tanino, de uma cadeia mais longa. E esse tanino de cadeia mais longa é que se torna mais macio e agradável. Tem mais, não é só isso. Descobriu-se também que pelas frestas das tábuas da barrica entra oxigênio, muito pouco, mas entra. E este oxigênio que entra pela barrica em pequena quantidade, que é chamado de microoxigenação, é que possibilita o amaciamento ainda maior dos taninos. Então nós temos dois motivos para a melhora do vinho tinto e consequente melhora dos taninos no uso da barrica de carvalho. Primeiro é a formação de um novo tanino pela união do tanino da barrica e do tanino do vinho. Segundo, a microoxigenação. Isso torna muito e muito mais macio os taninos do vinho tinto. Além do amaciamento dos taninos, o uso de barrica de carvalho agrega ao vinho novos aromas e sabores. Esses aromas e sabores vêm da própria madeira, do próprio carvalho. Por exemplo, notas de madeira, como cedro, como notas de carvalho. E ainda aromas de coco, baunilha e ainda aromas de especiarias, como por exemplo, noz moscada, cravo, canela. Existem algumas notas que surgem pelo uso da barrica, mas que não vêm diretamente da madeira, mas sim do processo de fabricação. São notas muito interessantes, eu vou explicar como elas surgem. São notas do tipo caramelo, balatofe, café, chocolate amargo e até tabaco. Isso dá toda uma elegância para o vinho. Mas como surgem todos esses aromas? Da seguinte forma. Ao se fabricar uma barrica de carvalho, é necessário usar fogo para tornar as aduelas. As aduelas são as tábuas que compõem a barrica. Para torná-las mais maleáveis, elas são aquecidas. E à medida que vai se dando formato à barrica, vai se colocando aqueles anéis de ferro, vai se colocando toda essa estrutura, esse conjunto de tábuas ainda soltas, no fogo, internamente. Não no fogo por fora, internamente. Isso chama-se tosta, e mesmo depois de pronto, ele ainda é submetido um pouco mais a essa tosta. Quanto mais fraca for a tosta, menor será a incidência desses aromas. E quanto mais forte a tosta, mais esses aromas vão surgir. Assim, a fabricação de barrica, ela é dividida em tosta leve, média e alta. E quem escolhe essa tosta é o próprio enólogo, conforme o tipo de aroma e sabor que ele quer agregar ao vinho. Afinal, qualquer vinho tinto pode passar por barrica de carvalho? Já que a barrica vai deixar os taninos mais macios? A resposta é não. E por que não? É simples de entender. Quando você passa o vinho pela barrica de carvalho, como nós já explicamos, ela agrega aromas e sabores. O detalhe está que quando o vinho fica pronto, antes de passar pela barrica, ele tem uma riqueza de aromas de frutas que são as frutas correspondentes ao tipo de uva utilizada. Você tem então o vinho pronto, é um vinho frutado, rico em aromas e sabores de frutas. E
quando você passa pela barrica de carvalho, é como que se esses aromas e sabores de fruta fossem mascarados pelos novos aromas e sabores introduzidos pela barrica. Desta forma, se a intensidade de fruta do vinho tinto for muito pequena, ao passar por barrica de carvalho, o vinho só terá gosto de madeira e nada mais. Quando eu era criança, eu gostava muito de picolé. E quando o picolé acabava, eu ficava lambendo lá o palito. E era o quê? Era só madeira, gosto de madeira. Então eu brinco que quando a estrutura de fruta de um vinho é muito baixa e você passa por barrica de carvalho, é como que você estivesse lambendo palitinho de picolé. Não é uma boa coisa. Por isso que somente os vinhos com maior estrutura de fruta é que passam por barricas de carvalho. E se o vinho tem uma maior estrutura de fruta, ele também tem uma boa acidez, tem que ter uma boa concentração de álcool, coisas desse tipo. Enfim, todo vinho tem que ter uma estrutura suficiente para suportar a passagem por barrica de carvalho. Por qual motivo não é comum nós encontrarmos vinhos brancos que tenham passado por barrica de carvalho? Eu vou explicar pelo menos 2 motivos. O vinho branco, ele é elaborado sem o contato com as cascas da uva. É das cascas que vem o tanino, é das cascas que vem a cor tinta, quando o vinho é tinto. Como você tem o vinho branco, ele é fermentado sem as cascas da uva, logo o vinho branco praticamente não tem tanino. Se ele não tem tanino, por que eu passaria por barrica de carvalho, já que a microoxigenação não vai adiantar nada, pois o vinho branco não tem tanino. E a microoxigenação é justamente destinada a amaciar os taninos quando se usa o vinho tinto nas barricas. Outro ponto é que você tem, geralmente, os vinhos brancos, eles têm uma alta intensidade aromática. Você sente os aromas dele facilmente. O vinho branco tem uma alta acidez, tem uma riqueza de frutas. Por exemplo, Sauvignon Blanc. Você tem um vinho aromático, de alta intensidade aromática, com notas de limão siciliano, grama cortada, maracujá. É uma delícia, uma acidez muito alta e gostosa, um vinho refrescante. Se você passa esse vinho por barrica de carvalho, você vai mascarar completamente essa potência de aromas. Você vai comprometer toda essa riqueza de notas cítricas, inclusive do maracujazinho, que é uma delícia, principalmente no Sauvignon Blanc aqui da América do Sul ou lá da Nova Zelândia. Veja só, tudo isso você tem como circunstâncias pelas quais o enólogo evita usar o vinho branco em barricas de carvalho. Tem exceção inclusive com o próprio Sauvignon Blanc. Lá na França, na região de Bordeaux, há sim alguns produtores que passam o Sauvignon Blanc por barrica de carvalho. Na verdade, não é o Sauvignon Blanc sozinho, é um blend do Sauvignon Blanc com Semillon e um pouquinho de Muscadelle. E é uma delícia esse vinho, já provei, é realmente interessante, porque o uso da madeira é feita com muita parcimônia, de forma muito delicada, que não chega a ter um grande comprometimento em toda essa riqueza de aromas e sabores que o Sauvignon Blanc tem. Mas há uma uva branca que se adapta muito bem à passagem por barrica de carvalho, é a Chardonnay. Basta dizer que o melhor Chardonnay do mundo é feito na Borgonha, e lá ele passa por barrica de carvalho. Nesse sistema de Chardonnay barricado, nós temos no Brasil inúmeros produtores que usam esse sistema, principalmente no Rio Grande do Sul. E qual a sua preferência? Vinho que passou por barrica de carvalho ou que não passou? E vinho branco? Já provou algum vinho branco barricado? Deixe a sua preferência, as suas respostas nos comentários, eu quero saber. Importante, este vídeo é uma produção independente. Se você gostou, quer colaborar com o canal, deixe o seu valeu demais, que será muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, você só tem a ganhar. Quer que você ganhe, meu amigo? Você ganha a comunicação toda semana quando eu postar um novo vídeo. Assim você fica por dentro de todas as novidades aqui do canal. E não interrompe o seu aprendizado, que deve estar sendo fantástico no mundo do vinho. É uma satisfação sempre ter a sua companhia. Desejo a você saúde e muita paz.